e conta também sobre um novo patrocínio para a camisa do Corinthians. Tem informações também sobre o confronto entre Corinthians e Portuguesa, Portuguesa e Corinthians no Pacaembu. Tem também novidades sobre o Corinthians, dono da melhor campanha do Paulista e o primeiro classificado pro mata-mata. Tem ainda as últimas do mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Já o Corinthians é o primeiro classificado para a fase de mata-mata do Campeonato Paulista, isso se dá a 4 rodadas do fim da competição, embora, lembremos, o Corinthians tem só mais 3 jogos por fazer. O Timão tem 22 pontos e não pode mais ser alcançado pelo Botafogo, que é o terceiro do seu grupo com 7. O Botafogo faz mais 4 partidas, tem 12 pontos em disputa, pode chegar a 19. Importante lembrar também que o Corinthians, o primeiro classificado para o mata-mata desse ano, não conseguiu vaga no Paulistão do ano passado, campanha horrorosa. Só para completar esse noticiário, o Timão tem 22 pontos, o Mirassol tem 16, o Botafogo tem 7 e a Inter de Limeira tem 5. Está muito claro que Corinthians e Mirassol se enfrentam no mata-mata das quartas de final. O Corinthians precisa terminar à frente do Mirassol para ter a vantagem de fazer esse jogo único das quartas como mandante. Se o Corinthians vai muito bem, Palmeiras e Santos correm risco de não se classificar. Se o torneio terminasse hoje, os dois estariam fora. O Santos é terceiro no seu grupo, Palmeiras tem a mesma posição na sua chave. Saideira sobre o Timão, vitória por 2-0 contra o São Bernardo, com muita dificuldade, mas com destaque para Memphis Depay, que fez o segundo gol e deu passe para o primeiro, anotado por Ángel Romero. Depois da partida, o Memphis foi perguntado sobre essa camisa 10, que ele fez questão de exigir em contrato. O Memphis disse que tinha esse sonho há bastante tempo, que conversou com o Garro e que não há problema entre eles. Informação importante para o torcedor da Portuguesa. Você vai lembrar que no ano passado a Luz havia se acertado com o Grupo Metrópolis para que o confronto contra o Corinthians, cujo mando é da Lusa, acontecesse em Brasília, certo? O pessoal da SAF, que comprou a Portuguesa, conseguiu impedir a realização da partida em Brasília. O jogo está confirmado para o próximo sábado no Pacaembu, mas para garantir o retorno da partida à capital paulista, a SAF da Lusa precisou fazer algumas concessões. Entre elas, a operação do jogo e toda a logística ficará sob responsabilidade do Grupo Metrópolis. E a maior consequência disso se dá pela divisão dos ingressos. Só para lembrar que Portuguesa e São Paulo se enfrentaram no Pacaembu com o mando da Lusa e a torcida da Portuguesa ficou no espaço todo da antiga cadeira laranja. Eram 6 mil lugares e a Portuguesa tinha mais ou menos 2 mil torcedores. Para esse confronto contra o Corinthians, por opção do Grupo Metrópolis, a Portuguesa deve ficar em um dos extremos da arquibancada, talvez naquele setor antigo lilás, como a gente se familiarizou no antigo Pacaembu. Dessa maneira, todos os outros 20 mil ingressos, só para lembrar que a carga do Pacaembu gira na casa dos 22 mil ingressos. A tendência é que a Portuguesa tenha 2 mil ingressos e os outros 20 mil fiquem com torcedores do Corinthians. É a forma que o pessoal do Grupo Metrópolis encontrou para fazer com que essa partida traga rentabilidade. Só para lembrar que todos os sócios torcedores da Portuguesa terão a garantia de ingressos gratuitos. Hoje são 1.500 torcedores da Lusa, sócios torcedores. Só para completar, jogo da Portuguesa contra o Corinthians marcado para as 18h30 do próximo sábado. A tendência é que o Timão jogue com o time reserva, já de olho na estreia da Libertadores da América, que acontece na quarta-feira da semana seguinte, e a volta do Timão ao Pacaembu depois de 11 temporadas. Hora de falar sobre o Santos, que vai jogar em São Paulo, capital, contra o Água Santa, mas não será na Neoquímica Arena. Por conta de protestos de torcedores alvinegros, o presidente Augusto Melo decidiu recusar o pedido do Santos para que a partida contra o Água Santa acontecesse na Neoquímica Arena. Mas o Palmeiras acabou aceitando, concordando com a realização desse jogo, que deve ser marcado para a próxima segunda-feira. Inicialmente, o jogo aconteceria no domingo, deve ser repassado para segunda, e a busca do Santos por partida na capital tem a ver com a presença do Neymar e a expectativa de um grande público. Para mais de 40 mil pessoas, ingressos mais altos e capacidade de arrecadação bem maior. Vale a lembrança de que o Santos joga na Vila Belmiro para apenas 13, 14, no máximo 15 mil torcedores e uma arrecadação que não vai ultrapassar os 700 mil reais por jogo. No Pacaembu, no Allianz Parque ou na Neoquímica Arena, essa arrecadação certamente vai ser superior a 2 milhões de reais. Só para completar em relação ao Santos, contar que Neymar teve participação importante na contratação de Rolheiser,
meio atacante que pertence ao Benfica. O Neymar chegou a telefonar para o atleta pedindo que ele aceitasse a oferta santista. Hora de falar sobre o novo patrocínio do Corinthians. O Timão oficializou acordo com a Viva Sorte. Essa empresa de capitalização vai estampar sua marca nos ombros do uniforme corintiano. Vai haver também um lançamento de um produto destinado apenas ao torcedor alvinegro. Vai se tratar do Viva Timão. Importante contar que essa logomarca vai estar no uniforme do time profissional, além do Sub-17 e no Sub-20, apenas do futebol masculino. A Viva Sorte não quis revelar valores, mas assegura que trata-se do maior contrato que ela já fechou entre todos os clubes com quem ela tem acordo. E a Viva Sorte tem cada vez mais participação em clubes paulistas e também brasileiros. Estou atrás dos valores e qualquer novidade conto para vocês. Combinado? Só para completar o noticiário alvinegro, Ramon Dias completa nessa segunda-feira 7 meses à frente do Corinthians. São 42 jogos com 23 vitórias, 10 empates e 9 derrotas, 63% de aproveitamento dos pontos. Já Memphis Depay deve estrear com a camisa 10 do Timão na próxima quarta-feira contra o Santos na Neoquímica Arena, com direito a ações antes da bola rolar. O Richard Rota está perguntando se o Firmino vem para o Palmeiras ou para o Corinthians. Richard, quem mais precisa de um jogador com a característica do Firmino hoje é o Palmeiras. Só que o Firmino já se declarou algumas vezes corintiano de infância e com o sonho de jogar no clube do coração. Então, se ele aceita jogar no Palmeiras, essa situação ia ficar no mínimo esquisita, né? E o Lúcio Acosta, Nicola, qual a situação? O Lúcio é aquele do Cincinnati, né? Lúcio Acosta, quer ver, ó? Luciano Acosta, é esse mesmo, no FC Cincinnati. Ele foi oferecido para vários clubes brasileiros. Num primeiro momento, o empresário dele sugeria que o Luciano Acosta estava livre no mercado e não renovaria o contrato com o Cincinnati, mas o pessoal do Cincinnati fez valer algo que estava previsto no contrato e ele tem que ficar por lá, a menos que algum clube consiga convencer o Cincinnati a liberá-lo. E essa é a parte mais difícil da operação, além dos 2 milhões de reais por mês a que ele tem direito nos Estados Unidos, né? Qual é a lógica de o Cincinnati abrir mão de graça ou por um valor baixo de um cara que está 4 temporadas por lá e sempre entrega pra caramba? No último ano, 41 jogos, 15 gols e 19 assistências. Significa dizer que o cara participou de 34 gols, entre gols e assistências, nos últimos 41 jogos. Na temporada anterior, tinham sido 35 participações em gol em 44 jogos. Números muito fortes, números muito bons. De um cara que não é novinho, não é menino, mas também está longe de ser veterano, tem 30 anos de idade, tá? E joga em todas as funções do meio para frente. Ele pode ser 10, pode ser 11, pode ser 7. Só de centroavante mesmo é que eu acho mais difícil colocá-lo para jogar. Felipe Soares perguntando sobre reforços no Corinthians. Felipe, o Corinthians sondou outro dia o Jubal, que é um zagueiro do Auxerre, tá? Mas percebeu que para agora não há chance dele sair. O Jubal poderia ir embora só no final da temporada europeia, quando acaba o seu contrato lá na França. O Corinthians sondou alguns laterais esquerdos, mas também não conseguiu. A verdade é que o Corinthians viu as suas dívidas crescerem muito no ano passado. Por conta disso, não vai contratar ou só vai contratar jogadores baratos ou praticamente de graça, tá? Por quanto o Sérgio Ramos fechou? Nenhum clube brasileiro tinha grana para fechar com ele. Cara, a pergunta é muito interessante. O Monterrey do México anunciou hoje a chegada do Sérgio Ramos. Foram algumas tentativas de clubes brasileiros, mas o Sérgio Ramos nunca demonstrou vontade de vir jogar no Brasil. O Corinthians, por exemplo, em 2 momentos sugeriu que representantes fossem à Espanha para apresentar o projeto do Corinthians. E ele não precisa vir e tal. Enfim, ele não pareceu, nunca transpareceu a vontade de atuar por aqui. Mandei aqui, tá? Sobre a folha salarial do Corinthians, a folha gira na casa dos 26 milhões de reais mensais, está entre as maiores do futebol brasileiro. O Alexandre perguntando se o Augusto vai antecipar essa grana dos direitos de TV. Alguns clubes já anteciparam esse recurso via LFU, tá? Pessoal, ficamos aqui com o giro de notícias do maior clube do Brasil, Corinthians. Se você ficou no vídeo até agora, não esqueça de dar aquela moral pra gente, né, que é todo dia, se inscrevendo aí e ativando o sininho, porque sabemos que é super importante a sua participação. Um grande abraço no seu coraçãozinho, até o próximo vídeo, sempre mais, até o próximo vídeo, vamos pra cima.